Beleza, gravando então, com o microfone certinho. É, Hoje é maio de 2019. Tamo indo já, hein? Tá louco. Eu sou o Vertov, da editora Monstros dos Mares, e tô aqui com. Chui. E a gente vai fazer um bate-bola aí sobre a editora Súbita, que tá comemorando muitos anos. Então, eu vou usar essa entrevista para botar no site da Súbita, que virá. Então, acho que vai ser bem útil. Então, primeiro, as primeiras coisas, né? Quem é você e quem é a editora Súbita? Bom, me chamo Chui, é, faço parte da editora Súbita desde o começo aí. E essa editora ela surgiu em Curitiba, em não sei muito bem direito se 2009 ou 2010. Aí estava falando, né, quantos anos já vai dar aí uns 10 anos. E é uma editora anarquista, que artesanal. A gente, quando criou ela, pensou sempre em ter a coisa mais simples possível, assim, em termos de equipamento, de software, para que qualquer pessoa pudesse fazer livro. Então, a gente sempre disponibilizou os materiais online, gratuitamente, e vendia o material impresso em eventos, atividades e tal. Acho que. Ah, lembrei. Uma coisa interessante de ressaltar da Súbita é que a Súbita ela ela tem uma genealogia, assim, né? Ela vem de uma história de conhecimento, né? De propagação de conhecimento livre e produção de material. Então, isso nasce ou é inspirado lá atrás com o coletivo Sabotagem, depois com a editora Barba Ruiva e, enfim, quando algumas pessoas aí se juntam lá em Curitiba para produzir material, para pensar o que a gente quer divulgar, como que a gente quer encontrar as pessoas, aí surge a ideia de imprimir livro, pensando em toda essa bagagem que já estava posta aí, né? O que mais que tu quer saber? Essas motivações do conhecimento livre aí, né? Que inspiram a editora a ter um processo talvez o mais aberto, assim, que a gente conhece das editoras libertárias no Brasil. É a Súbita, né? Tu entra lá, tem tudo lá, tá tudo lá disponível, acessível, editável e replicável, né? Queria entender um pouquinho disso antes da gente progredir. Bom, acho que essa descrição ela é bem boa, né? As coisas estão lá, elas são para quem quiser usar, né? Inclusive quando a gente monta a banquinha, a gente fala, ó, está em dúvida de levar, leva ele, o que tem mais interesse e o resto pega na internet, né? Tá lá, né? Tudo isso aqui que tá na banquinha tá disponível, fica à vontade para pegar, para não pegar. Junta todo mundo aí, vê quem tem interesse, faz uma vaquinha, as pessoas compram um, compram outro. Mas sempre com a. A gente sempre avisa, né? Ó, isso aqui está disponível para se quiser imprimir, para se quiser ler. E, e isso está dentro dessa ideia de, de quebrar com, com, com a
mercantilização de tudo que tem ao nosso redor, né? Que é o projeto capitalista. Então a gente quer que, se a pessoa quiser comprar isso aqui, ela tem essa opção. Se ela quiser ler e pegar na internet, ela tem essa opção. Se ela quiser, inclusive, fazer os seus livros, ela tem essa opção. E isso está como um processo assim aberto e um convite, né? Então, a gente, sendo anarquista, a gente tem essa intenção, né? A gente chama de convite, mas também pode significar uma provocação. Mas como que vocês botam isso tudo aí, livre, disponível, e o que vão fazer, não sei o que, papapá. Mas é um jeito de puxar a conversa, né? E de fazer as pessoas pensarem. Inclusive a história de não ter preço. A gente já fez... já montou a banquinha com preço, já montou a banquinha sem preço, já montou a banquinha com preço lá em cima, lá embaixo, já inventamos um monte de coisa e no final o que mais ficou foi, ó, quer levar? Então escolhe um preço aí. E todo mundo fica, né, torto assim, não consegue entender nem o que está acontecendo. E por mais que umas pessoas deem quase nada e outras deem, enfim, apesar de que algumas quase deem nada, sempre tem outros que dão mais, né? Então rola com assim, pensando nos valores, né, e no custo para fazer essas impressões, quando a gente tem bastante livro na banca, isso no final das contas acaba se equilibrando, né? Quando tem pouco, obviamente daí isso não se equilibra, mas com mais livros se equilibra. E aí na mesma pegada de liberdade e anticapitalismo, né? A gente procura não só ter as máquinas mais simples ou que são baratas, mas também usar softwares livres, ou seja, o LibreOffice, GIMP, o editor lá, né? O Draw, o LibreOffice Draw. Tem gente que gosta de usar o Scribus. Enfim, eu prefiro a simplicidade acima, né, da complexidade. Fala daquele manual de como fazer livros do Subter, bem famoso. Daí a gente também tem lá é uma tentativa, né? É uma tentativa de juntar as informações de como que se faz livro. Então, isso começa, inclusive, lá na Barba Ruiva, né? A inspiração tá lá. A Barba Ruiva tinha um site horroroso, feito assim, sei lá como, né? No Notepad. no Notepad, não sei. No Word, eu acho ainda. E estava lá, e as informações estavam lá de como que tu organiza o conteúdo, como formatar a página, como botar, sei lá, nota de rodapé, número de página. Essas são perguntas que as pessoas sempre fazem. Como é que eu faço para fazer isso aqui, né? Eu quero editar um livro, como é que faz? Então isso já estava lá como um mini manualzinho, assim, com fotos e descrição textual. Aí a gente, com a Subs, tentou começar a fazer alguns vídeos. Tem alguma coisa lá sobre OCR, né? Reconhecimento de caracteres. E tem, enfim, daí tem descrições de como fazer costura, como fazer corte, como montar, como, como preparar os livros para ficar legal, né? Porque, enfim, todo mundo que começa a fazer livro, não sei por que acha que tem que começar do zero, assim, daí tem que reinventar tudo, mas tem um monte de informação já lá, né? Acho que isso também é parte desse processo artesanal, que se for ver as outras coisas artesanais, sempre tem isso, né? De chegar junto e aprender junto e falar, ó, é assim que faz. Tem uma coisa de apropriação tecnológica também, né, na Subter. Bem...
Tem uma questão de apropriação tecnológica que eu vejo bem latente também na Súbita, assim, tanto no seu processo quanto nos temas que ela aborda, assim. Não, acho que as tuas descrições são muito boas. E, enfim, a gente aprende a fazer e eu não sei muito o que comentar sobre apropriação tecnológica, na real. Mas é o que. Eu acho que é parte do processo de fazer a coisa mesmo, né? De não delegar para outras pessoas fazerem, de não buscar serviços fora. Era bem nesse ponto que eu ia pegar, assim, né? Porque quando a gente vê as editoras libertárias, anarquistas e anárquicas que estão mais próximas do artesanal, essa questão da apropriação tecnológica ela é muito latente. Porque essa não delegação significa que você é responsável pelo processo, por muitas vezes ter que dominar a máquina ali, né? Para saber como é que faz isso e aquilo, ordem de páginas, que é uma coisa bem famosa da Sub, tem uma tabelinha lá da ordem de páginas, mas de utilizar as tecnologias disponíveis para fazer os materiais. Quando a gente vê um movimento que há de livros disruptivos que estão muito focados no material ali, ó, no livro, no objeto, no elemento de troca, né? E essa apropriação tecnológica eu vejo muito na essência das editoras artesanais e que sempre teve ali como marca da Súbita, né? Das pessoas se apropriarem dos meios tecnológicos disponíveis que tem ali na mão, que qualquer pessoa pode instalar num pendrive ali um sistema operacional e sair fazendo livro. Bem por aí mesmo. A gente, com essa história de software livre, teve essa preocupação desde o início de que eu estou no meu computador, eu consigo fazer. Eu estou no teu computador, eu consigo fazer. Eu pego o material, levo, inclusive se for o caso, se não tiver impressora em casa, leva numa gráfica rápida e dá para fazer. Até hoje, e isso não sei nem como qualificar isso, mas até hoje a maior parte dos cortes que a gente faz é no estilete. Enfim, até livros de 500 páginas a gente faz e eu acho que fica bom. Não tão bom quanto uma guilhotina, mas fica bem bom. E então, assim, você consegue comprar um estilete, você consegue arranjar um vidro para cortar em cima, uma régua, uma impressora, pode ser jato de tinta, pode ser laser, pode ser, enfim, o que tiver. E os arquivos estão lá disponíveis também. Se quiser fazer, manda ver. Se quiser fazer capa em papel mais grosso, faz. Se quiser não fazer capa, também não faz. Então, a gente tem uma preocupação bastante forte com o conteúdo. Mais do que com assim, a apresentação. Enfim, mas a apresentação tem como é que eu vou dizer, esse equilíbrio também entre o que a gente consegue fazer e o que o que a gente consegue fazer com as ferramentas que a gente tem são capas muito simples, enfim, são coisas simples que é justamente enfim, é a balança, né? Os softwares são simples para que todo mundo possa fazer, as máquinas são simples para que todo mundo possa fazer, logo, o produto final ele vai acabar sendo simples. E tá aí, tá circulando e tá massa, eu acho que tá bem massa. É importante lembrar que essa simplicidade do processo não significa necessariamente
que seja ruim, capenga ou coisa assim. Eu acho os livros da Súbita bem bonitos. Aprendi muito vendo os livros da Súbita. Eu acho que os livros da Monstro hoje são bem parecidos com os livros da Súbita, apesar de passar por algumas máquinas e enfim. Tu recorda qual foi o primeiro título e qual o título mais recente? E agora? Eu não lembro, acho que foi. Qual foi o primeiro título, cara? Acho que um dos mais antigos, assim, da Súbita mesmo, talvez tenha sido Tesoura para Todas. Né? Esse é um livro sobre violência de gênero em movimentos de esquerda em geral, mas também principalmente em movimentos anarquistas na Espanha. E ele foi então traduzido pelas gurias, por algumas, né? Não foi só gente da Súbita. E enfim, aí esse livro acho que foi um dos primeiros que a gente produziu com Súbita mesmo. E ele, enfim, marcou toda uma época em que o feminismo no Brasil começou a fazer um monte de denúncia e a botar os machos para correr, enfim, e a conquistar um espaço na marra mesmo. Isso foi muito importante para que a gente aprendesse, tanto como homens quanto como coletivos e movimentos, enfim, anarquistas, que a gente aprendesse muita coisa, mesmo quebrando tudo, mesmo perdendo, enfim, destruindo o que a gente achava que era o jeito de fazer as coisas, né? Então acho que esse livro foi bem importante para isso. E o mais recente? Bom, e o mais recente Não no prelo. o mais recente foi uma parceria com o coletivo anarquista de tecnologia chamado Mariscotron, que foi uma tradução do livro Segurança Holística, produzido e organizado pelo Tactical Tech de Berlim. Esse livro ele tem uma abordagem de segurança que busca enxergar esse termo, né, esse conceito, como algo que é muito mais abrangente do que a segurança de comunicação ou segurança digital, que na época, ali 2014, 2015, e ainda é hoje o campo da segurança mais trabalhado, vamos dizer assim, né? Depois que o Snowden falou e trouxe aquele monte de revelações sobre a vigilância massiva, não a pontual, mas a massiva em vários países, e principalmente nos países do norte aí do mundo. Depois disso, o tema da segurança digital explodiu, né? E aqui no Brasil a gente tinha os agravantes de junho de 2013, a Copa do Mundo, os trocentos despejos com respeito à Copa do Mundo e às Olimpíadas de 2016. Então, esse contexto aí foi muito, assim, foi o que meio que explodiu a coisa da comunicação digital e o cuidado com isso. Então, esse coletivo aí, esse tal de Mariscotron, eles também estavam nessa onda, surgiram no final de 2014 e encontraram, depois de muito quebrar a cabeça e fazer oficina, encontraram esse material e viram ali um novo caminho, na real. Porque as oficinas sempre batiam na questão do software, do que usa, o que não usa, o que é melhor, o que é pior. E isso muda toda hora. E se não há condições de as pessoas que fazem essas escolhas
de fato escolherem por elas mesmas, elas vão sempre ficar dependendo de especialistas. Bom, isso pensando no Mariscotron, mas agora pensando no livro, o livro ele tem ele trabalha com a questão da segurança para além do digital, para além da comunicação através do computador ou do celular. Vai pensar a segurança como bem-estar físico e psicossocial. Ou seja, tem a ver com ameaças físicas, ataques, mas tem a ver com segurança do espaço físico, né? Enfim, se alguém entra, se alguém invade, engenharia social para infiltração, pensa também a pessoa, né? Como é que a pessoa está? Se a pessoa está fritando, tá na beira de um burnout, assim, de uma estafa, ela vai esquecer a porta aberta, ela vai mandar e-mail errado, ela vai fazer um monte de coisa que vai prejudicar a atuação de uma organização, né? Então, isso é super importante para a segurança dos outros aspectos da vida, né? Então, a atenção é uma coisa que depende de muitos fatores. E aí que esse livro, Segurança Holística, que traz uma série de exercícios e várias metodologias assim para pensar a segurança, enfim, ele veio numa boa hora e é a hora que pensando assim no contexto de coletivos formadores de segurança, é a hora em que está havendo de fato uma transformação para uma segurança mais abrangente, mais integrada. A escolha dos títulos da Súbita é sempre uma questão curiosa, como de qualquer editora, né? Porque às vezes a gente se pergunta qual é a linha, né? Qual é a linha de editorial, assim? Porque a gente vê ali títulos bem significativos, né? Como Não Violência Protege o Estado, Anarquia Funciona, Anarquia Viva, são títulos ótimos, assim, que não costumava passar pela mão da galera e que, de repente, com essas escolhas da Súbita, elas estão aí, estão circulando. Tu vai lá em Peruíbe, tem material lá, tem o pessoal reproduzindo, e as pessoas estão lendo esses autores vivos, produzindo hoje. E como é que deu essas escolhas, como é que chegou nesses livros, qual é mais ou menos assim esse processo? Esse processo ele é meio caótico, eu acho, é difícil de a gente conseguir estabelecer uma linha editorial, né? Como a gente não tem interesse de disputar uma fatia do mercado, então a gente não tem exatamente uma linha editorial, né? Porque não tem objetivo como muita editora tem, que é vender o livro, né? Então a gente está sempre preocupado com o conteúdo do material que vai sair. E aí o processo de escolha desse conteúdo tem muito a ver com quem está envolvido. Aí, assim, por exemplo, o Tesoura para Todas. O Tesoura para Todas, ele veio porque havia uma integrante da Súbita que estava diretamente envolvida em coletivos de ação direta feminista e, enfim, em contato com feministas pelo Brasil e montando encontros feministas. E aí esse livro ele aparece assim, li esse livro e é muito foda e a gente precisa ter ele aqui. Essa discussão que a galera teve lá em 2009 ou em 2000 acho que esse livro nem sei, agora 2001, 2008, que essa galera daí, então, o livro saiu em 2008, 2009, mas são reflexões de muito antes, então a gente aqui e elas, no caso, estavam recebendo essas reflexões de lá já assim meio, fiquem ligados que isso vai acontecer. E daí as gurias já pegaram isso aí, já precisamos ter aqui para, enfim, tomada de consciência, para a gente poder se colocar e construir os nossos espaços.
Então isso era uma vontade da pessoa que estava ali, né? Então, a pessoa que faz parte, ela diz assim, ó, esse livro é foda, vai. É mais ou menos assim. E foi a mesma coisa com o Anarquia Viva do Urigodo. O sujeito vai lá ler, achou incrível, tem lá, né, os temas são muito fodas, são, enfim, além de um resumão no início que dá uma noção para quem não é do anarquismo sobre o que está rolando, que eu acho que é uma das descrições, enfim, uma das compilações assim mais interessantes que eu já li. Além dessa parte, tem a parte das discussões bastante críticas e bastante, vamos dizer assim, sóbrias, né? Com respeito à violência, poder dentro dos grupos anarquistas, a relação dos anarquistas com a pátria e a nação e, por fim, a relação com a tecnologia, que é um pouco também o que a gente está conversando aqui, né? Esse livro, ele é muito, muito foda. Então, também, tu lê ele em inglês e daí pensa, bom, esse livro ia ser incrível ter em português. Acho que é isso. Nesse período aí, é difícil a gente ser uma coisa só, né? Ser só editor, ser só anarquista, ser só isso, ser só aquilo. Mas a gente aprende coisas. A gente aprende coisas fazendo livros, a gente aprende coisas conversando com as pessoas sobre os livros. A gente aprende dando oficina e tal, trocando ideia. E eu queria saber um pouco, assim, como essa relação com os livros te transformou de alguma maneira. Tá funcionando aqui. Não tá. Sempre bom ver, né? Tá. Olha, essa pergunta é bem difícil, né? Porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e nem sempre consegue ter essa consciência sobre si, né? Sobre como que isso transformou. Eu vou tentar cavar alguma coisa aqui. É... Bom, eu acho que no começo da, da súbita, várias pessoas queriam participar. E uma coisa que eu descobri foi que mesmo com processos muito simples não é fácil, né? Então, existem algumas habilidades, por exemplo, a habilidade de corte. Habilidade de corte, fazer ali a rebarba, né? Tirar a rebarba. Aquilo ali, eu faço isso há muito tempo, né? E tem jeitos de fazer isso bem. Eu me lembro muito de um cara que falou... Eu falei, então vamos cortar? Vamos. E eu queria te mostrar então como é que faz. Ele disse, não, eu faço stencil há muito tempo, eu manjo como é que usa o estilete, mesa de vidro e tal. Não, pode deixar que eu faço. Aí o cara fez tudo errado, né? Saiu tudo cagado. E aí foi aí que eu fui começando a me dar conta, assim, tem um acúmulo técnico, né, de habilidade que, por mais simples que seja, por mais disponível que estejam as ferramentas, como qualquer prática artesanal, requer habilidade, requer experiência. Então, isso foi um dos entraves que eu vi, na verdade, para a editora crescer como uma editora que multiplicava, né, pessoas que faziam livros. Muitas pessoas chegaram, tentaram fazer e não conseguiram e desistiram. Então, isso é uma coisa que eu lembro bastante, assim. Eu acho que
durante esses vários anos, o que mais aconteceu, na real, foram conversas. Eu acho que tanto quando tu bota material na internet disponível, quanto na hora que tu monta a banquinha, é conversa. É isso que rola e as pessoas vêm, querem saber. E aí sempre tem esse papo de quem é a súbita, querem saber quem é a súbita e papapá, papapá. Então a gente sempre diz, ó, a súbita são esses livros aí, cara. Não tem ninguém, tipo, a pessoa não importa, né? Assim, pra quem tá comprando não importa. Acho que pra rede nossa, isso importa, é claro. Porque se não tem pessoa, não tem livro, né? Mas, enfim, aí tem sempre esse jogo, assim, com o anonimato, que é importante porque a editora produz material pirata, né? E talvez agora, com essa história aí do Bolsonaro e a direita se espraiando por todos os rincões, assim, né? Principalmente com a sua moral, aí começa a ficar mais chato essa história de ter que sustentar um nome, assim, né? Porque os caras, por qualquer bobagem, já se sentem no direito de te fuder, né? Então, acho que é uma coisa que as conversas, né? As conversas são um dos grandes motivadores de ter a editora funcionando ainda, né? Hum, Uma coisa que eu aprendi eu melhorei minhas habilidades de tradução. Eu descobri um negócio chamado Computer Assisted Translation, que são ferramentas que, como diz o nome, elas te ajudam a traduzir, elas não traduzem para ti. Então, elas organizam o texto para que seja mais fácil o processo de tradução. É basicamente isso. E isso é um adianto muito grande. Porque enfim, fazer isso num bloco de notas, num editor de texto qualquer, ou então numa wiki na internet, quando é um processo coletivo, é, tem, é meio chato, né? A hora que tu começa a fazer num programa tipo o Omega T, ele só quer fazer ali, né? Porque é muito fácil, é muito tranquilo. Te dá memória de tradução. E tem a questão da memória e tradução, que no nosso caso ainda é um negócio muito pequeno, que não ajuda tanto. Ah, mas se for usar um sistema online que usa memória de tradução assim global, aí isso pode te ajudar, né, a fazer umas traduções, para te ajudar na tradução em si, não na organização da tradução. Então isso foi um aprendizado massa, né? Melhorar o inglês, melhorar a forma como faz a tradução também. Isso, isso aconteceu. Talvez eu lembre de mais alguma coisa daqui a pouco. Pra gente poder se encaminhar aí pros finalmente. O que que... O que que tu acha que o livro impresso representa na mão das pessoas que estão na luta social hoje? Cara, eu sou bem pessimista com relação a essa pergunta. É, eu, eu acho que as pessoas não leem muito. E, ah, e tem um monte de gente que não sabe ler também. Ainda tem muita gente que não sabe ler. Então, assim, essa é uma pergunta muito boa,
porque coloca a nossa atividade enquanto editora, enquanto produtor de material, ela bota em xeque, né? Bota em xeque. O que nós estamos fazendo está caindo na mão de quem? E, como eu te falei há pouco, né? Eu fui lá numa atividade em que havia uma série de editoras que se diziam independentes, assim. E esse livro é um livro caro, é um livro difícil, muito, né? O texto caminha muito pelo campo do simbólico e a gente sabe que as pessoas estão comprando para ter um material ali, né? Para ter um troço para pendurar na parede. Então, assim, essa pergunta é chave, né? O que a gente está fazendo está virando um objeto para ser pendurado na parede? Qual é o destino final dele, né? E aí talvez o conteúdo ele diga bastante, né? Se bem que se a pessoa quiser comprar para pendurar, o que isso vai fazer também, né? Um livro que a gente tem lá é o Manual de Arrombamentos de Fechadura. Esse livro não faz nenhum sentido ficar pendurado na parede. O sentido que faz é tu pegar, aprender e fazer, né? E sair abrindo o que tu quiser abrir. Então, eu não sei, cara, não sei. Eu acho que por um lado as pessoas leem pouco e isso se soma à vontade né, o fetiche pelo livro. O livro é uma coisa para nós aqui, América Latina, é um símbolo de poder. Assim, diz que é uma pessoa letrada, é uma pessoa que sabe, é uma pessoa vivida, é uma pessoa inteligente, ou sei lá o quê. E que em outros lugares, muitos outros lugares, não é assim. A pessoa que tem um monte de livro em casa pode ter um monte de livro ruim e que ela acha muito massa e que ela leu porque ela queria ler, não porque ela é, sei lá, intelectual. Mas aqui ainda tem essa coisa de que o livro é um objeto que simboliza poder, né? E aí as pessoas querem livro de metro para botar em casa. Então, não sei, cara. Qual é a importância da Súbita estar fazendo esses livros? Bom, trazer o material para português é uma das coisas que a gente tem. Então rola várias traduções, tem algumas coisas que a gente cava que é só para botar de novo para circular, né? Mas acho que o objetivo é deixar aberta essa possibilidade que é quero estudar, eu tenho como acessar o material. Quero saber, a informação está disponível. A gente não faz, por exemplo, a gente não faz um cursinho de alfabetização, por exemplo. A gente não tem um cursinho popular também. Então, no final das contas, o livro ele cai na mão de quem já tem poder. Quem já sabe ler, quem já foi para a universidade, quem já... isso. A gente não tem feito nada para mudar essa situação. Acho que isso só se concentra assim, né? Mas a informação está disponível, ela é gratuita, então não tem a barreira do dinheiro, isso é bem importante. Só que quem tem interesse por isso, a gente sabe que são as mesmas pessoas que têm dinheiro. Será que a gente não devia cobrar um monte, então? Torpedo aí, né? Torpedinho. Eu posso dizer que eu aprendo muito com a relação que eu tenho não só com os livros, mas com quem faz os livros.
Acho isso bem importante. Que isso me transforma todos os dias, assim, quando eu pego um livro para ler e fichar, quando eu fico cavocando artigos para republicar e quando eu converso com as pessoas que escreveram. Eu tô bem feliz, assim, de poder estar me relacionando com pessoas vivas desse tempo, desse território, que estão produzindo coisas, ainda que sejam coisas para academia, ainda que sejam coisas distintas daquilo que eu gostaria de estar publicando, ainda que sejam coisas distintas do que as pessoas esperam de uma editora anarquista, que eu não consigo entender o que as pessoas esperam de uma editora anarquista. Mas eu fico muito feliz com isso, de poder aprender não só os processos como eu aprendo com outros editores, como eu aprendi bastante com a Deriva, com a Súbita, Bruxaria, enfim, todo mundo que eu consigo ali conversar, trocar ideia, aprender, é fantástico. E na hora que eu tô lá atrás da mesa, cheio de material, passando material para as pessoas, eu acho que ali se dá uma relação muito rica também. E, e eu acho que essa relação do baixo custo, porque a gente tem um monte de material que não tem o mesmo preço de prateleira das livrarias, o que torna, então, a produção do livro bem mais barata e mais acessível às pessoas. Eu acho que isso é um valor que a gente carrega e que a gente consegue multiplicar. As pessoas chegam ali na banquinha, conseguem material por R$ 1, R$ 2, enfim, e um livro de 120 e poucas páginas por 20 pila. Elas conseguem acessar aquilo ali e elas podem entrar lá no site e baixar de graça, enfim. Mas eu acho que o livro impresso na mão das pessoas, ela tem um valor. O livro impresso circulando nos coletivos, circulando nas pessoas que estão aí fazendo um questionamento, ainda que seja acadêmico, de uma classe média, filho dos trabalhadores que estão aí acessando as universidades, bem ou mal, pagando ou não, enfim, é o que a gente tem aí, e que são as pessoas que estão fazendo o anarquismo hoje, infelizmente, né? Você não vê tanta aquilo, né, que se esperava, enfim. Mas é bem interessante quando você tá ali e vê professores pegando material para replicar para os seus alunos, para os seus grupos de estudo, enfim. Eu ainda acho que tem muito valor. E, e eu acredito muito nisso. E eu acho que o livro impresso representa essa apropriação também, no sentido de que tá, as pessoas elas não fizeram o livro. Elas compraram o livro de alguém que fez, mas elas têm ali um livro que tu não vai encontrar na prateleira de uma livraria do shopping center. Tu tem ali um material disruptivo, um material que trabalha com uma epistemologia dissidente, que vai te trazer uma abertura de campo, ainda que teórico, vai te levar para um outro lugar que a universidade muitas vezes ignora e, e que isso é importante que esteja no mundo da linguagem das pessoas. Eu acho, eu acho que é só por isso que eu faço livros, por exemplo. Então, gostaria que as pessoas estivessem lendo mais, que as pessoas se apropriassem mais também das nossas editoras, fizessem parte, convivessem mais, apoiassem, inclusive financeiramente, enfim, ou
dedicassem mais horas para tradução. A gente tem várias pessoas aí, assim como a Súbita e tal, pessoas que dedicam um tempinho ali por semana para traduzir, para comentar sobre os textos. Mas talvez a gente precise de mais pessoas, mais apoiadores e apoiadoras, mais pessoas envolvidas nesse processo, porque acaba muitas vezes essa coisa da editora ser um processo quase individual, quase solitário, assim. E eu fico bem feliz quando consigo sentar e trocar ideia com alguém de outra editora para ver que eu não tô sozinho também. A gente precisa de mais gente, sem dúvida. Seria muito bom. No momento em que a Súbita começou, tinha mais gente, né, do que enfim, nos momentos seguintes. Enfim, quase uma coisa que a gente vê acontecendo em todos os lugares, né? Monta o coletivo e com o tempo ele vai diminuindo. E nesse começo acho que teve bastante produção de material, assim, porque tinha muita gente escolhendo o material. E isso era muito legal, porque tem coisas, tipo, a minha atenção ela tá voltada para um lado. E a da outra pessoa tá voltada para o outro, ou enfim, a gente tem algumas interseções, claro. E aí tu descobre coisas, tu aprende coisas, e daí a gente discute sobre os livros, e daí vê o que tá rolando, o que não tá rolando, o que mais que dá para botar junto, o que não dá. Do Tesoura para Todas saiu a ideia, muitas vezes repetida ao longo desses anos, de fazer um Tesoura para Todos brasileiro, juntando todas as tretas que rolaram aqui no Brasil com respeito a agressões de gênero dentro de movimentos sociais e principalmente dentro dos coletivos anarquistas. Então tinha essa ideia de trazer essas reflexões daqui para as pessoas daqui. Infelizmente isso não foi para frente, né? Muitas gurias falavam assim, aí vai sair do Brasil, não vai sair, ouvi falar, né? Mas isso é um trampo das gurias que eu e outros caras não vão fazer, né? Então, no final, também houve uma dispersão, enfim, os tempos mudaram ali e não saiu. Mas com mais gente tem essa diversidade e esse aprendizado que é todo dia, toda hora, né? E que, infelizmente, com o tempo foi sumindo. E aí agora as trocas acontecem entre os editores que sobraram. E enfim, é o que a gente faz mesmo, né? Então, na real, é para isso que eu tô aqui. Pra gente se sentar na mesma mesa, se olhar e conversar sobre as coisas. Que é o que a gente estaria fazendo se tivesse um monte de gente dentro do coletivo, né, cara? Mas não tem. Então, encerrar nesse clima de bom humor e esperança. E te agradeço aí, cara. Fico bem feliz que. Quero comentar mais umas coisas antes, então, de finalizar. Que é lembrar que a gente faz sempre parcerias, né? Tipo, tu citou a Bruxaria Distro, rolou um texto fantástico com a Bruxaria Distro, que é Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, um texto, assim, fundamental. Rolou a parceria com o Mariscotron também para fazer esse texto do Segurança Holística. 83 questões. Teve essa conversa também para montar um material sobre consentimento, né? 83 questões sobre consentimento, com o... Agora tu vai ter que editar isso aí, eu sei lá quem é. É o Cusco Preto, né? Isso não foi exatamente com a Súbita, mas tá lá. Isso foi um desdobramento
um acontecimento. É... Enfim, quando a Deriva estava funcionando, rolava muita troca com a Deriva, eles produziram materiais nossos, a gente surrupiou o material deles, porque eles não entregaram nada. E aí nós também aqui com a Monstro, né, troca material de lá para cá, de cá para lá. Isso tá ali, ó, tô vendo as capas novas, bonita, precisando. Eu tô precisando de capa bonita, cara. Então essas parcerias são bem importantes, né? Os material também que vai para facção fictícia, pegar os materiais da facção fictícia, montar os zines, montar livro e depois repassar para frente. Inclusive os livros da Súbita estão sendo distribuídos pela No Gods No Masters. Não sei se tem algum lá ainda, mas enfim, isso já rolou. Espiral. Estão fazendo edição? Pessoal da Edições Baratas, a gente falou várias vezes, manda os livros para nós para a gente vender, a gente para de produzir os livros aqui que são igual, a gente para de produzir os Comitê Invisível, manda o que tem sobrando aí que a gente vende os livros de vocês e tal. Isso também rolou. Então, assim, nós estamos aí, né, cara, conversando e tentando fazer essa articulação meio espontânea, meio do jeito que dá. O Brasil é muito grande, né? É grande demais. E as pessoas estão espalhadas. Aí. Mas mesmo assim a gente consegue, né, trocar umas ideias. E organizar umas coisas junto. E nas feiras a gente se encontra. Então é importante lembrar que tem essas parcerias, assim, né? E o que eu ia querer falar? Eu tava pensando nos materiais que estão para sair. Boa. Materiais que estão para sair, então, pela Súbita. Um livro que se chama Defender-se, que vai traçar uma genealogia meio à la Foucault, assim, sobre os movimentos de autodefesa e de... tipo, o que tem de autodefesa nos movimentos de emancipação. Desde dos movimentos de luta contra a escravidão, os escravos mesmo, né? Nas colônias francesas, Panteras Negras, como é que foi essa história da autodefesa para o partido e para o movimento, e, enfim, a inserção social que eles puderam ter nisso. O movimento gay nos anos 70 também, como que a autodefesa teve um papel assim, de constituição de movimento, as feministas, enfim, como que a coisa da autodefesa ela esteve presente e se manifestou e produziu o movimento. Então esse é um livro que a gente está aí na metade da tradução, provavelmente queremos lançá-lo ano que vem. Tem uma coletânea sobre ecofascismo, que é um termo, de certa forma, novo para muita gente e que dá um nó na garganta, assim, e que é muito importante, porque se a gente está entrando numa fase de catástrofe ecológica, e se de fato haverá um colapso ecológico, climático, social já acontece em muitos lugares, mas se vai vir essa coisa ecológica aí pela frente, então o fascismo ele vai se manifestar nessa forma como já se manifestou, de que a natureza é um bem em si, é um valor em si, então isso justificaria qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de expurgo social, qualquer tipo de reorganização da sociedade para manter esse valor. Então, os nazis fizeram isso, né? Muitos primitivistas têm isso no discurso também. Tem gente que diz assim, os pobres estão poluindo tudo, tem que tirar os pobres daí. Os pobres constroem a favela na beira do rio, isso é uma bosta, vai destruir o rio, então tem que destruir
essa favela daí. Então, isso é bastante controverso para todo mundo, né? Para nós que somos de esquerda, isso é um pepino. A gente não sabe o que fazer ainda, então esses textos são bem importantes para a gente começar a pensar que se a natureza vai de fato ganhar o status que o movimento ambientalista quer que ela tenha, se a catástrofe ambiental vai vir, então a gente vai ter que lidar com como sustentar esse valor e lidar com as desigualdades sociais e os desníveis de poder. Então esse texto é uma coletâneazinha bem interessante para a gente começar a pensar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí na manga. Tem uns projetos velhos que eu acho que não vão ir para frente, mas não vou prometê-los aqui então. Ficar só esses dois aí. Então tá, muito obrigado aí, Bertov, por essas perguntas, né? A gente sempre que se encontra faz uma sabatina aí. E eu agradeço muito. Acho que vai ser muito bom a gente ter esse material gravado, anotado e depois distribuído. Então tá, valeu. Eu acho importante a gente tentar fazer um registro do nosso tempo, das nossas vontades e dificuldades, assim. Eu acho que a gente precisa dar muito valor pro que a gente está fazendo e tentar de alguma maneira ter esses registros, seja em áudio, depois transcrever, sei lá, mas porque a gente tem um exemplo da história de um apagamento, né? O século XX foi um apagamento dos nossos registros, das nossas memórias. E tem muita gente aí batalhando para recuperar isso, né? Falei ontem lá do processo da Manchúria e tal, né? Tem os historiadores do anarquismo se movimentando para recuperar isso, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, cara? A gente tem que falar um com o outro, compreender o outro, criar esses registros e passar para frente, porque assim como surgiu a Súbita a partir de outras experiências editoriais, assim como a gente conhece a Deriva, que eu espero que ela volte, e assim como tem a Monstro, que surgiu bem derivada basicamente dessas duas, eu vejo outras editoras surgindo e eu espero que a gente possa ter essas trocas com esses outros editores e que isso permaneça no tempo, num sentido bem heideggeriano, assim. Que isso se multiplique e que as pessoas possam fazer as suas caminhadas lançando mão do que a gente já carregou até aqui. Porque senão o anarquismo vai estar sempre naquela fita de estar reinventando a roda, de estar aí se inspirando em vanguardas e outras coisas que só fodem o rolê. Então, eu acho que a gente fazer o registro do nosso tempo, das nossas percepções do tempo e desse tempo que há, e que isso forme visões de mundo. Porque o que a gente tem nos nossos livros são a nossa visão de mundo, que a gente compartilha com outros, que a gente absorve. E é isso que a gente tem para oferecer. É a nossa visão de mundo, as nossas compreensões, a partir das nossas experiências. E se outras editoras surgirem a partir disso, maravilha. É isso aí. Então, pra mim não tem muito para acrescentar, não. Só eu sei que outras editoras surgiram, né? Edições baratas, pessoal lá do interior do Ceará, como é que era o nome lá? Nenhures, que depois virou Tumulto. O pessoal tá aí fazendo as coisas, né? Tentando.